Bom dia para vocês. Aqui nos Estados Unidos ainda são 8 horas da manhã. Eu tô indo agora correndo para um podcast. Vai ser muito legal o dia de hoje, mas eu não poderia deixar de passar aqui, nem que fosse muito rápido mesmo, só para liberar uma palavra de Deus sobre a vida de vocês. Então vai ser uma live bem rapidinha, não vai ser nem 10 minutos se bobear. E aí você que tá chegando agora, já fica aqui, porque eu quero falar sobre uma cruz para você. Muitas pessoas carregam cruz e tá sentindo um peso na vida, sabe? Muitas pessoas estão com a vida pesada, muitas pessoas estão com a vida sobrecarregada, muitas pessoas estão com a vida, sem sentido, olhando para outras coisas. E eu quero falar com você nessa manhã sobre uma cruz. A cruz que Cristo nos convida a carregar. A cruz que Cristo nos convida a carregar é uma cruz que ela não é pesada à medida em que paramos de olhar para a cruz, mas começamos a olhar para aquilo que de fato faz sentido a gente carregar. Então, o que eu quero falar para você nessa manhã é que todos nós precisamos entender o seguinte, que cruz é igual renúncia. Cruz é igual a renúncia. Todos nós temos algo para renunciar. Assim como um dia eu tive que renunciar a muitas coisas para estar onde eu estou e chegar onde eu cheguei. Então, todos nós devemos carregar a nossa cruz. Cristo nos convida a carregar a nossa cruz. E o que seria essa cruz, Pierre? Seria a renúncia. Todos nós devemos renunciar, abrir mão. Nós devemos, gente, peraí. Todos nós devemos abrir mão de alguma coisa. Todos nós devemos abrir mão dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas dificuldades, dos nossos processos, por amor a Cristo, porque só quando abrimos mão de tudo isso por amor a Ele, nós somos dignos de receber a Ele. Então, se sua vida hoje está pesada, se sua vida hoje está sobrecarregada, se hoje, bom dia, Antônio, se hoje você está com fardos pesados na sua vida, se você hoje olha para sua vida e fala, poxa, eu queria tanto que minha vida estivesse boa, mas ela está tão pesada, eu posso te dizer que você está carregando vários outros fardos e não a cruz. Porque quando carregamos a cruz de Cristo, nós colocamos todos os nossos pesos sobre a cruz. E aí nós não carregamos mais os nossos pesos, mas carregamos somente a cruz. E o nosso foco não pode estar na cruz, tem que estar em Cristo. E aí tudo fica leve. Então eu vou trazer essa ilusão aqui, sabe, esse comparativo para você entender nessa manhã. E vai fazer muito sentido se você acompanhar desde o início. Lá em Mateus 10, no capítulo 10, no versículo 38, diz o seguinte: e aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. A Bíblia está nos convidando nessa manhã a abrir mão de tudo. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. A Bíblia está nos convidando hoje de manhã a tomarmos a nossa cruz. Precisamos tomar a cruz de Cristo e segui-lo. Quando tomamos a cruz de Cristo, o meu peso agora não vai mais sobre a minha vida, vai sobre a cruz. Então a minha dor está sobre a cruz, meu pecado está sobre a cruz, minha enfermidade está sobre a cruz, minha crise está sobre a cruz, tudo que eu faço está sobre a cruz. E aí quando Cristo fala, e não me segue, também não é digno de mim. Ou seja, eu preciso tomar a minha cruz, colocar tudo isso sobre a cruz e seguir Jesus. Quando eu coloco tudo aquilo que eu sinto sobre a cruz e sigo Jesus, tudo muda na minha vida. Sabe por que talvez a sua vida esteja pesada ainda no dia de hoje? Porque você está carregando por si só os seus fardos, os seus pesos, os seus pecados, a sua dificuldade, tudo aquilo que você tem. E não colocou ainda sobre Jesus e ainda não começou a segui-lo. Porque tem que ser um contexto completo. Primeiro eu preciso colocar sobre a cruz e depois eu preciso seguir Jesus. E aí quando eu coloco sobre a cruz e eu sigo a Ele, eu sou digno dele. E aí tudo fica leve. A Bíblia fala que Jesus nos convida a carregar o fardo que é leve e suave. Então a vida não pode estar pesada. É por isso que eu falo muito sobre a homossexualidade no meu perfil, porque quando eu estive na homossexualidade, a minha vida era muito pesada. Eu carregava vários fardos. Eu tentava me aceitar, eu tentava fazer com que as pessoas me aceitassem, eu tentava fazer com que a igreja me aceitasse, com que minha família me aceitasse. E era tudo tão pesado porque
não era a verdade de Cristo sobre mim. Quando eu decidi colocar sobre a cruz os meus desejos humanos, eu falei, Senhor, eu não quero mais carregar esse fardo, eu não quero mais carregar essa mentira, eu não quero carregar mais isso daqui sobre mim, então tá sobre a cruz. E eu decidi caminhar com Jesus. Então eu coloquei aquilo que eu denominava ser o meu desejo da carne sobre a cruz, e eu comecei a caminhar com Jesus. E eu posso te falar o que aconteceu? Eu conheci o verdadeiro amor, eu entrei na verdadeira aceitação. Hoje todo mundo me aceita, não por aquilo que eu forçava eles me aceitarem, mas por aquilo que Cristo me chamou para ser. E é a melhor coisa, é a melhor escolha. Pare de carregar fardos pesados na sua vida e comece a carregar hoje o fardo de Cristo, que é leve e suave. E pegue a sua cruz e siga Ele, que tudo vai fazer sentido na sua vida. O que eu tenho para falar para vocês é que carregar a nossa cruz e seguir Jesus transforma a nossa vida. Se hoje a sua vida ainda não está sendo transformada e não está leve, é porque você não está na sua cruz e não está seguindo a Ele. A cruz é um lugar onde deixamos tudo que não pertence mais a nós. Pierre, o que eu posso colocar sobre a cruz hoje? Coloque sobre a cruz hoje exatamente o que está deixando a sua vida pesada. O que está deixando a sua vida pesada hoje? É um problema? É um questionamento? É um processo? É uma dor? É um sentimento? É o quê? Coloque sobre a cruz e comece a seguir Jesus. O caminho é esse. Eu coloco sobre a cruz tudo que eu estou sentindo de negativo e começo a seguir Jesus. Coloque hoje a sua crise na cruz. Coloque hoje o seu problema na cruz. Coloque hoje a sua enfermidade na cruz. Coloque hoje tudo que você sente na cruz. E pare de carregar essa cruz pesada por si só. E pare de olhar para essa cruz pesada por si só. E começa a olhar para Cristo. Começa a focar em Jesus. O homossexual precisa colocar o seu desejo sobre a cruz. O gay precisa colocar o seu desejo sobre a cruz. A lésbica, o bissexual, o transexual, o travesti, quer que seja, precisa colocar os seus sentimentos sobre a cruz. Porque tudo isso não pertence a nós mesmos por si só. Tudo isso pertence à natureza humana. E nós não podemos ser guiados pela natureza humana. Nós devemos ser guiados pelo Espírito. Porque é isso que nós somos de verdade. Então coloque sobre a cruz e siga Jesus. Porque quando colocamos tudo aquilo que não nos pertence, porque isso não te pertence, sobre a cruz, você começa a viver uma vida leve, uma vida suave, uma vida verdadeira, com identidade e propósito, e tudo começa a cooperar para o seu bem, porque você decidiu a seguir Jesus, e todos aqueles que o amam, tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Então preste atenção, meu querido, nessa manhã. Abrir mão daquilo que não pertence a você vai deixar a sua vida muito mais leve, mais suave. Porque esse peso que está sobre a sua vida só está pesado porque não pertence a você. E você está carregando ainda. Você consegue entender que tudo que está pesado sobre a sua vida é porque você está carregando algo que não te pertence mais? O que você está carregando sobre a sua vida não te pertence mais e é por isso que está pesado. Quando carregamos a cruz, tudo que sentimos está sobre ela, não está mais sobre nós. Então tire um olhar agora daquilo que está sobre você. A partir do momento que você coloca a sua enfermidade sobre a cruz, sua dor sobre a cruz, seu questionamento sobre a cruz, seu pecado sobre a cruz, sua crise sobre a cruz, sua vida pesada sobre a cruz, eu tenho que parar de achar que aquilo está sobre mim. Não está mais sobre mim, está com a cruz agora. Ah, o meu sentimento não está mais sobre mim, está sobre a cruz. A minha enfermidade não está mais em mim, está na cruz. A minha doença não está mais em mim, está na cruz. Comece a partir de hoje a mudar o olhar de onde está, o que está fazendo a sua vida ficar pesada. O que está fazendo a sua vida ficar pesada não está sobre você, está agora sobre a cruz. Estando sobre a cruz, não te pertence mais. Ah, mas ainda está pesado. Tá, mas está sobre a cruz. Ah, mas ainda está doendo. Mas está sobre a cruz. Ah, mas ainda eu não quero mais não sei o que. Está sobre a cruz. Ser gay me colocou num lugar onde eu achava que tudo tinha que ser do meu jeito.
onde eu achava que eu tinha voz, onde eu achava que eu era o certo, até entender que aquilo ali não pertencia a mim, até entender que aquilo ali não fazia parte da identidade, do propósito pelo qual Deus tinha me gerado para ser aqui na Terra. Foi quando eu entendi que eu tinha que jogar aquele sentimento sobre a cruz. Quando eu coloquei tudo aquilo sobre a cruz, eu falei, Senhor, isso não me pertence mais. Isso agora pertence à cruz. E se eu sinto o desejo da carne, tá na cruz. Se eu tenho vontade de pecar, está sobre a cruz. Se eu tenho um olhar pecaminoso, está sobre a cruz. Se a carne grita para algum pecado, está sobre a cruz. E aí eu abandonei de uma vez por todas tudo aquilo que vinha como sentimento, que deixava a minha vida pesada, que deixava a minha vida com fardo, e comecei a lançar sobre a cruz. A homossexualidade trouxe muito peso sobre a minha vida. Ser gay trouxe uma falsa identidade muito grande sobre a minha vida. Eu não me aceitava mais, eu não me via mais como Cristo queria que eu me visse. Foi quando eu comecei a entender que todos esses sentimentos, esses desejos que me trariam coisas ruins, foi quando eu comecei a entender que todo esse sentimento, esse desejo me traria uma falsa identidade e só me colocava num lugar de tristeza, num lugar de amargura, num lugar de soberba, num lugar de ego, num lugar de orgulho. Eu falei, Senhor, eu não quero mais esses sentimentos. Eu quero agora viver um sentimento de verdade. Então eu coloquei tudo sobre a cruz. Quando eu coloquei tudo sobre a cruz, por mais que no início aqueles sentimentos ainda existissem em mim, eu entendia que não estavam mais sobre mim, estavam sobre a cruz, porque a cruz eu tenho que carregá-la, mas não pertence mais ao Pierre, pertence à cruz de Cristo. E aí eu comecei a parar de olhar para a cruz e eu comecei a olhar para Cristo. E aí a minha vida de uma vez por todas foi transformada. E quando você decide acompanhar a Cristo, mas tem os desejos da carne, é o que eu estou te falando aqui agora. Você precisa parar de olhar pros desejos da carne, você precisa olhar para a cruz. Preste atenção, o seu desejo não pertence mais a você, pertence à cruz. Logo, se o meu desejo pertence à cruz, ele não pertence mais a mim. Então eu não olho mais para aquilo que eu sinto. Então quando você sente o desejo da carne, você tem que todos os dias se lembrar que esse desejo não está mais sobre você, está sobre a cruz. Logo, se está sobre a cruz, acabou. Acabou, a sua vida foi transformada. Por quê? Porque agora você não está mais sentindo isso. Ainda está aí, mas não está em você, está na cruz que você carrega. Você lembra de Cristo carregando a cruz? A cruz era pesada, a cruz era difícil, a cruz tinha um peso ali. Mas as dores de Cristo não estavam mais sobre ele, estavam sobre a cruz que ele carregava. Então a ótica ficava mais leve, porque eu olhava para o propósito. Então o seu sentimento da carne não tem que estar mais sobre o Antônio, tem que estar sobre a cruz. Coloca hoje, fecha os seus olhos em algum momento e começa a colocar tudo que você sente sobre a cruz. E aí todas as vezes que você sentir alguma coisa, se lembre, cara, não é mais sobre mim, é sobre a cruz que eu carrego. Vai ficar muito mais leve. Vai ficar muito mais leve, ainda mais se você começar a olhar para Cristo e parar de olhar para você. Vai ficar muito mais leve, muito mais leve. Então nessa manhã, o que eu deixo para vocês é, deixe sobre a cruz tudo que está pesado na sua vida. Deixando sobre a cruz, comece a olhar para Cristo. E eu finalizo no versículo 39 que diz, quem encontra a sua vida a perderá, mas quem perde a sua vida por minha causa a achará. Nessa manhã é uma manhã de encontrarmos a nossa vida em Cristo Jesus. Essa manhã é uma manhã de encontrarmos aquilo que Ele tem nos chamado para ser. Essa manhã era uma manhã de renovo, uma manhã de cura, uma manhã de libertação e uma manhã de transformação. Uma manhã que de uma vez por todas nós acessaremos a nossa verdadeira identidade. É por isso que eu quero orar nessa manhã, clamando a Deus para que Ele venha sobre nós. Pai, nessa manhã eu entrego a nossa vida em Tuas mãos, o nosso dia, as nossas escolhas e a nossa cruz, Senhor. Colocamos sobre nossa cruz, colocamos sobre a Sua cruz, Senhor, a nossa dor, a nossa enfermidade, o nosso problema, a nossa questão, sabe, pessoal, cada um com a sua questão, nós colocamos sobre a cruz. E nós visualizamos nesse momento, Pai, que todos os nossos pecados foram transferidos sobre a cruz. Toda a nossa doença está transferida sobre a cruz. Todo o nosso pecado está transferido sobre a cruz. E que nada disso mais pertence a nós, mas agora pertence à cruz. Então todas as vezes que eu achar que eu estou sentindo algo, querendo pecar, querendo fazer, querendo, sabe, fazer qualquer coisa que não convenha de Ti, Senhor, eu tenho que lembrar que não é um problema do Pierre, é um problema que está na cruz.
logo não pertence a mim, logo eu não tenho o que fazer, porque não está em mim mais, está na cruz. Então eu preciso carregar essa cruz, Pai, porque se eu sou digno de perder a minha vida para te encontrar, eu sou digno de te encontrar. Agora, se eu sou digno de somente encontrar a minha vida terrena, eu não sou digno de te encontrar, Pai, porque eu preciso perder a minha vida para te encontrar. Então, Pai, nessa manhã, nós estamos dispostos a perder a nossa vida, a carregar a nossa cruz para nos encontrarmos com o Senhor. Pai, nós te amamos, em nome de Jesus nós te amamos. Muito obrigado por essa segunda-feira, Pai, que já é abençoada e consagrada a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, Deus abençoe vocês, uma excelente segunda-feira, grande beijo, viu? Até a próxima, gente.